Antes dos demônios, antes da possessão, antes de tudo que a humanidade chama de mal, havia eles. Não eram lendas, não eram mitos, não eram símbolos, eram reais, gigantes, filhos de anjos que não deveriam ter descido, seres que a criação nunca deveria ter visto. Eles caminhavam pela terra, faziam o chão tremer, faziam exércitos fugirem, faziam o próprio Deus agir. Sua existência foi tão perturbadora, tão violenta, tão impossível de ignorar, que forçou o maior julgamento da história. O dilúvio não foi apenas uma tempestade, foi uma resposta. E o que sobrou deles, quando as águas baixaram, não desapareceu. Ainda está aqui. Esta é a história que poucos conhecem. A história mais perturbadora da Bíblia. A história que foi escondida por milênios. Esta é a história dos Nefilins. Antes dos gigantes, antes do dilúvio, antes da corrupção que forçou Deus a destruir o mundo, havia uma missão sagrada, silenciosa, invisível, mas de importância eterna. Uma missão dada aos mais poderosos do exército celestial, seres que não conheciam medo, nem dúvida, nem fraqueza. Eles eram chamados de vigias, anjos designados não para guerrear, não para destruir, mas para observar, para guardar, para vigiar cada passo da humanidade recém-criada, para proteger aquilo que Deus havia chamado de muito bom. Eram 200 seres de luz e poder incomparáveis, 200 consciências celestiais, puras, disciplinadas, obedientes, descendo sobre o Monte Hermon como sentinelas do céu posicionadas sobre a terra. A descida deles não foi como uma queda, foi como um posicionamento, como estrelas que escolheram um lugar fixo no firmamento da criação. Ali estavam, observando, silenciosos, presentes. Sua missão era simples: observar os filhos dos homens, guiar quando necessário, proteger sem serem vistos, nunca interferir, nunca ultrapassar o limite, nunca se envolver. Mas havia algo que ninguém no céu havia previsto. A humanidade era linda, não apenas em aparência, mas em essência. As filhas dos homens caminhavam pela terra com uma beleza que os anjos nunca haviam visto. Não era uma beleza perfeita, não era fria, não era intocável como a do céu. Era viva, era emocional, era vulnerável, era irresistível. Havia algo nelas que não existia nos céus, algo que despertava curiosidade e depois algo mais profundo. E os vigias começaram a olhar por mais tempo do que deveriam, observar com mais atenção do que sua missão permitia, não com os olhos de guardiões, mas com os olhos de quem deseja. E esse foi o começo. O primeiro desvio não foi uma ação, foi um olhar, um pensamento, um sentimento que não deveria existir. E cresceu, silencioso, escondido, mas cada vez mais forte, até que um deles decidiu quebrar o silêncio. Um anjo chamado Semiasa. Ele foi o primeiro a falar, o primeiro a dar forma ao que todos sentiam, mas nenhum ousava admitir. Ele reuniu os 200 no topo do Monte Hermon, ali onde o céu parecia mais próximo da terra, ali onde decisões ecoam mais longe, e fez uma proposta que ecoaria pela eternidade. Escolhamos cada um uma mulher entre os filhos dos homens, e geremos filhos. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da história. Nenhum som, nenhum movimento, apenas o peso da decisão pairando no ar, porque todos sabiam o que aquilo significava: abandono da missão, traição do Criador, ruptura com o céu, uma queda sem volta. Mas o desejo era mais forte do que o medo, mais forte do que a obediência, mais forte do que a eternidade que eles conheciam. E naquele momento, a pureza deu lugar à escolha, e a escolha ao erro. E assim, 200 anjos fizeram um juramento, não um juramento de fidelidade, mas de rebelião, no topo de uma montanha sagrada, sob um céu que nunca mais seria o mesmo. Eles selaram seu destino. Desceriam não como vigias, mas como transgressores, não como protetores, mas como participantes.
Eles desceriam, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Eles desceram, não como guerreiros em batalha, não com trombetas, nem com glória, não como mensageiros trazendo palavras divinas. Desceram, como aqueles que abandonaram tudo, como seres que deixaram o céu para trás sem saber que jamais voltariam. Com asas que se dobraram pela última vez, não em adoração, mas em renúncia. E à medida que desciam, a luz que carregavam começava a se apagar. A cada passo em direção à terra, ela diminuía. A cada escolha, ela se distanciava do Criador. Semiasa liderou, firme, decidido, sem olhar para trás. E atrás dele vieram os 200, em silêncio, mas carregando dentro de si algo que já não era pureza. Cada um com um nome, nomes que um dia foram honrados no céu. Cada um com uma habilidade, dons que nunca deveriam tocar o mundo dos homens. Cada um com um segredo, que jamais deveria ser revelado, mas seria. Azazel foi um dos primeiros a agir. Ele ensinou os homens a forjar espadas e escudos. O fogo passou a moldar o metal, e o metal passou a moldar a violência. A arte da guerra nasceu ali, algo que o céu nunca quis que a humanidade conhecesse. E não parou ali. Outros começaram a ensinar feitiçaria, palavras sussurradas na escuridão, rituais feitos longe dos olhos, encantamentos que invocavam forças invisíveis. Ensinaram a observar as estrelas, não com admiração, mas com desejo de controle. Ensinaram a lidar com espíritos, como se o invisível pudesse ser dominado. Era conhecimento proibido, antigo, perigoso, poderoso demais, e foi derramado sobre a humanidade, como veneno disfarçado de sabedoria. Parecia evolução, parecia poder, mas era corrupção. E as mulheres, as filhas dos homens que tanto os fascinaram, foram tomadas como esposas. No início, não pela força, mas pela sedução, pela presença sobrenatural dos vigias, pela beleza que não era deste mundo. Havia algo neles, algo que atraía, que envolvia, que dominava. Eles prometiam mais vida, mais poder, mais do que qualquer homem poderia oferecer. E isso foi suficiente. As famílias ficaram sem palavras. Pais observavam sem entender. Os anciãos tremeram, porque sabiam, aquilo não era natural. Os sacerdotes não tinham respostas, porque como resistir a um ser que brilha, que não envelhece, que fala como se viesse das estrelas, que promete eternidade com um toque? Você não resiste. E assim, os vigias se estabeleceram entre os homens, vivendo como nunca deveriam viver, sentindo o que nunca deveriam sentir, amando como nunca deveriam amar, e ensinando o que nunca deveria ser ensinado. O céu observava, em silêncio, por um tempo. Mas o que crescia no ventre daquelas mulheres era diferente. Algo que não pertencia à ordem da criação. Maior desde o início, mais forte do que qualquer homem, e com uma fome que não poderia ser saciada. E quando os primeiros filhos nasceram, o mundo sentiu. Algo estava errado, porque eles não eram humanos, não eram anjos, eram uma mistura, uma ruptura, algo que nunca deveria existir. E naquele momento, o medo tomou conta da terra, porque a criação havia sido violada, e aquilo não podia ser desfeito. Eram os Nefilins. Imagine ver um deles pela primeira vez. Não numa batalha, não em uma visão distante, mas ali, diante dos seus olhos, na sua aldeia, na sua estrada, no meio da sua vida cotidiana, onde tudo deveria ser comum, previsível, seguro, e de repente, não é mais. Uma criança que nasce, mas não como qualquer outra, não pequena, não frágil, não dependente, mas grande, do tamanho de um adulto. Desde o primeiro instante, algo está errado, algo que não pertence à ordem natural da vida. E ela cresce, rápido demais, de forma impossível de acompanhar.
Dias passam e ela já não é mais a mesma. Semanas passam e já ultrapassa qualquer limite humano. Até que aquilo que era uma criança se torna algo impossível de ignorar. Gigantes. Seres que caminham pela terra como se o próprio mundo fosse pequeno demais para eles. Eles não apenas existiam, eles dominavam o ambiente ao redor, e todos sabiam disso. Eles comiam, mas não como os homens. A quantidade que consumiam era suficiente para alimentar famílias inteiras, aldeias inteiras, e ainda assim, a fome permanecia. Uma fome constante, profunda, insaciável, como se algo dentro deles jamais pudesse ser preenchido. Os textos antigos falam de gigantes que chegavam a 9 metros de altura. Outros dizem que eram maiores ainda, altos o suficiente para serem vistos à distância, altos o suficiente para fazer o medo chegar antes deles. Quando caminhavam, a terra respondia, o chão tremia, e o coração dos homens também. Mas o tamanho não era o pior. Eles eram violentos, extremamente violentos. Havia neles uma raiva que não era natural, uma fúria que parecia vir de dentro, como se a própria existência deles fosse um conflito, como se a mistura entre o divino e o humano tivesse criado algo instável, algo que não cabia no céu nem na terra. E essa fome começou a crescer. Primeiro vieram os animais. Rebanhos inteiros desapareceram. Depois vieram as colheitas. Campos foram destruídos, plantações inteiras foram consumidas. Nada era suficiente. Nada saciava. Até que a fome mudou. E então vieram os humanos. Os textos do livro de Enoque descrevem isso de forma perturbadora. Gigantes que devoram a carne dos homens, que bebem sangue, que não apenas matam, mas corrompem tudo ao redor. A terra começou a mudar. Aquilo que antes era vida se tornou medo. As cidades que antes eram construídas com esperança, agora eram construídas com desespero. Muros altos começaram a surgir, portões reforçados, não para proteger riquezas, mas para tentar sobreviver, para se esconder, para ganhar tempo. Mas não adiantava. Os muros não eram suficientes. Nenhum exército humano podia enfrentá-los. Nenhuma estratégia funcionava. Nenhuma arma criada pelos homens era capaz de detê-los. E os vigias, os próprios pais desses seres, começaram a perceber algo aterrador. Eles não tinham mais controle. Aquilo que criaram já não os obedecia. O que começou como desejo se transformou na maior calamidade que a humanidade já havia visto. E então, a terra clamou. Um clamor silencioso, mas cheio de dor, cheio de sangue, cheio de sofrimento. E esse clamor subiu. Subiu além das montanhas, além das nuvens, até alcançar os céus. 4 arcanjos ouviram esse grito: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles olharam para a terra, e o que viram não era mais a criação perfeita. Não era aquilo que havia sido chamado de bom. Era corrupção, violência, destruição sem limite. E ao verem aquilo, foram tomados por uma fúria santa, uma indignação que não podia ser ignorada. O relatório subiu até o trono, e a resposta que veio de lá não seria pequena, não seria parcial, seria definitiva, e mudaria o mundo para sempre. Havia um homem, no meio de toda aquela corrupção, no meio de toda aquela violência e escuridão que cobria a terra, havia um único homem que ainda caminhava com a integridade. Seu nome era Noé. Não era perfeito, não era um guerreiro, não era um rei. Não tinha exércitos, não tinha poder, não tinha influência sobre o mundo ao seu redor. Era apenas um homem comum, que se recusava a ceder. Enquanto o mundo mergulhava cada vez mais fundo na influência dos vigias, enquanto a humanidade abraçava o conhecimento proibido como se fosse progresso, enquanto os nefilins espalhavam medo, destruição e morte por toda a terra,
Noé permanecia firme, silencioso, diferente. E foi a ele que a voz veio. Não com trovões rasgando os céus, não com fogo consumindo montanhas, não com visões aterradoras, mas de forma clara, direta, uma instrução simples e, ao mesmo tempo, absurda. Impossível aos olhos humanos. Construa uma arca. Sem explicações longas, sem detalhes sobre o que estava por vir, apenas uma ordem. E Noé obedeceu. Ele começou a construir, dia após dia, ano após ano, décadas inteiras dedicadas a algo que ninguém mais compreendia. Enquanto isso, o mundo observava e ria. Os vizinhos zombavam, as pessoas apontavam, chamavam de louco, de insano, de alguém desconectado da realidade. Enquanto isso, ao longe, os nefilins rugiam. A terra tremia sob seus passos, a violência continuava, a corrupção aumentava. E mesmo assim, Noé continuava, martelando, erguendo, construindo, sem parar, sem desistir. Até que um dia, a arca ficou pronta. E então algo começou a acontecer. Os animais vieram, de todas as partes, em pares, silenciosos, guiados por algo maior que eles, entrando na arca, como se soubessem, como se sentissem que o tempo havia acabado. A família entrou. E então, a porta se fechou. Não pelas mãos de Noé, mas por algo maior. E naquele momento, o céu mudou. O ar ficou pesado. O silêncio tomou conta de tudo, como se a própria criação estivesse prendendo a respiração. E então, começou. O céu se abriu, como uma ferida, e as comportas do abismo se romperam. Não foi uma chuva comum, não foi uma tempestade como qualquer outra, foi algo além, algo que o mundo nunca havia visto e nunca mais veria da mesma forma. As águas de baixo brotaram da terra, fontes profundas explodindo para fora, e as águas de cima despencaram sem parar, sem pausa, sem trégua, por 40 dias e 40 noites. A terra começou a desaparecer, as aldeias sumiram, as cidades foram engolidas, os gritos ecoaram e depois foram silenciados. Os nefilins correram, subiram montanhas, buscaram os pontos mais altos, mas não adiantava. A água os alcançou, a força que eles não podiam vencer. Os gigantes foram derrubados, afundaram, desapareceram. E os vigias assistiram. Viram tudo aquilo que haviam criado ser apagado, mas não podiam fazer nada. Não havia mais controle, não havia mais volta. A humanidade corrompida afundou. O conhecimento proibido afundou. A violência, o terror, a maldade, tudo foi levado pelas águas. E então, o silêncio voltou. As águas começaram a baixar, lentamente, como se a terra estivesse sendo limpa, purificada, recomeçada. E quando finalmente Noé saiu da arca, o mundo era outro. O ar era diferente, o chão era novo, o silêncio era profundo. E então, um arco-íris cortou o céu pela primeira vez. Um sinal, uma promessa, um lembrete de que aquilo não seria esquecido. A terra estava limpa, os nefilins haviam sido destruídos, seus corpos apodreceram, seus ossos afundaram no lodo, desapareceram da superfície do mundo. Mas nem tudo terminou ali. Havia algo que a água não podia destruir, algo que a água não se afoga, algo que não morre. Os corpos morreram, foram esmagados pelas águas, afundaram no lodo, desapareceram da superfície da terra. Mas os espíritos dos nefilins não tinham para onde ir. E esse é o detalhe mais perturbador de toda a história, e também o menos conhecido, porque a morte, para a maioria das criaturas,
é um fim definido, um destino estabelecido. Os humanos, quando morrem, têm um caminho, um lugar, um destino que os aguarda além da vida. Os anjos, quando caem, têm uma sentença, um juízo, um aprisionamento, uma condenação já determinada. Mas os nefilins eram uma mistura, algo que nunca deveria ter existido, meio anjo, meio humano. E ao morrerem, nenhum dos dois mundos os reconheceu, nem o céu os recebeu, nem a ordem da humanidade os acolheu. Eles ficaram sem destino, sem lugar, sem pertencimento. O livro de Enoque descreve com detalhes perturbadores o que aconteceu com os espíritos dos gigantes mortos. Eles não desapareceram, eles não descansaram, eles não foram julgados imediatamente. Eles vagaram, sem corpo, sem forma, sem lar, sem descanso, consciência sem matéria, existência sem limite físico, famintos pela mesma violência que os definiu em vida, sedentos pelo mesmo poder que nunca conseguiram controlar. O que eram em carne, continuaram sendo em espírito. E isso tornou tudo ainda pior, porque sem corpo, eles não podiam mais agir da mesma forma, mas também não podiam parar. E então, buscaram outros corpos, outras mentes, outras vidas. Os textos antigos dizem que esses espíritos são a origem dos demônios, não criaturas criadas diretamente para o mal, mas restos de algo corrompido, almas perdidas, fragmentadas, raivosas, procurando um recipiente, procurando carne, procurando influência, procurando uma forma de continuar. E isso ecoa na história da humanidade, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os tempos. Relatos de espíritos malignos, de presenças invisíveis, de forças que oprimem, de vozes que sussurram no escuro, de entidades que parecem conhecer o medo humano melhor do que os próprios humanos. Histórias de possessão, de mentes dominadas, de comportamentos inexplicáveis, de uma luta interna que parece não vir apenas de dentro. E se o livro de Enoque estiver certo, então a origem é uma só. Filhos de anjos que não deveriam ter descido, gigantes que não deveriam ter existido, espíritos que nunca encontraram paz e nunca vão encontrar. Eles ainda estão aqui, não como eram antes, não visíveis, mas presentes, vagando, buscando, observando, tentando. A história dos nefilins não terminou no dilúvio. O dilúvio destruiu os corpos, mas não apagou tudo, porque aquilo que foi gerado naquela união proibida entre o celestial e o humano não podia simplesmente deixar de existir e continua, de forma invisível, silenciosa, mas ativa, caminhando entre nós, influenciando, sussurrando, esperando. Os gigantes morreram, mas sua herança permanece, não em ossos, não em ruínas, mas em algo mais profundo, mais sutil, mais perigoso, em cada batalha espiritual invisível, em cada pensamento que parece não ser seu, em cada tentação que surge sem aviso, em cada sombra que se move quando ninguém está olhando, em cada sussurro no escuro que parece vir de dentro, mas pode vir de algo muito mais antigo. Esta é a história dos nefilins, os filhos proibidos do céu, os gigantes que forçaram Deus a destruir o mundo, e os espíritos que ainda vagam, sem descanso, sem paz, esperando o dia final. Abençoa o canal com o seu like e inscrição. Assim, a palavra de Deus alcança ainda mais corações.